Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito sejas tu, Pai. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. Às vezes, nas nossas vidas, eu estava pensando nisso aqui agora, eu não sei como que você enxerga este lugar. Eu enxergo como um refúgio, um lugar onde a gente possa se apresentar para adorar a Deus. Eu não sei como que você vê esse lugar. A Bruna, que está com a gente há pouquinho tempo, né? O Henrique, que tomou essa decisão, a irmã Vilma, que viu esse lugar cheio de gente e agora contempla dessa forma, ou como que a pastora vê esse lugar. Eu sei que eu vejo esse lugar aqui como um lugar assim, onde a gente possa cumprir o nosso chamado, exercer aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E o Senhor, ao longo dos anos, Ele foi me instruindo a não ficar olhando o tamanho dos outros, mas olhar para Ele e ver o tamanho dEle, o quanto Ele é Deus e o quanto Ele é poderoso. Porque todas as vezes que olhamos para a televisão e vemos um apóstolo Valdemiro ministrando, nós vemos que a igreja dele parece que não tem tamanho, é enorme. Quando você vê o Silas Malafaia, então o inimigo, ele acaba usando essas imagens para dizer para a gente assim: veja o quanto você é insignificante, veja o quanto você não serve para nada, você não consegue fazer o mínimo disso. Então ele traz para nós um desânimo que é para a gente parar. Mas quando a gente para analisar, essas igrejas grandes, elas estão cheias do que foi produzido nas igrejas pequenas. Porque nós não vemos essas pessoas pisando no barro para buscar a ovelha perdida. Nós não vemos essas pessoas fazendo cultos familiares. Eles não perdem tempo com isso. Mas quem faz isso? É a igreja pequena. A igreja pequena que vai ao encontro. A igreja pequena é que paga o preço. Mas aí depois vem os pescadores de aquário, vem aqueles que vêm para trazer: agora eu tenho um lugar ótimo para você, agora eu conheço um lugar maravilhoso, um lugar excelente para você estar. Mas enquanto aquela pessoa estava no lamaçal do pecado, ela não se importou com ela não foi até ela. Então às vezes a gente paga um preço aqui e a gente mesmo se desvaloriza por aquilo que a gente está fazendo. Mas a Bíblia diz assim, não me recordo agora onde está escrito, mas você vai e paga um preço e depois aquela pessoa vai e se afasta. Mas a Bíblia diz que é como você abandonar um bom alimento, uma boa mesa e voltar ao vômito. É como o cachorro que vomita e depois vai e se alimenta do próprio vômito. É como a porca lavada, depois de embelezada, depois de perfumada, ela volta para a lama de novo. Então o Senhor compara aquele que se afasta dele a essas pessoas, a esse sentimento, a essa situação, como um cachorro que volta ao seu vômito. Ou seja, se você estava num lugar largado e alguém se preocupou e se importou com a sua vida, então valoriza isso que Deus te deu. É isso que o Espírito Santo de Deus faz com a gente, valoriza isso, porque foi um lugar separado por Deus, então valoriza isso. Então toda vez que você entrar na minha presença, valoriza isso, valoriza para que você entre na presença de Deus com graça, com glória, louvando e bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu nunca fui católico na vida, sempre fui filho de pastor,
Mas depois que a gente se afasta dos pais, dos hábitos, dos costumes, a gente segue a nossa vida. Então eu falei isso na igreja do meu irmão, todo mundo deu risada. Mas eu sou filho de pastor, mas teve uma época da minha vida que eu fazia sinal da cruz. Passava na frente da igreja católica e fazia sinal da cruz, mas nunca tinha pisado dentro da igreja católica. Porque os outros faziam, eu fazia também. Então quando eu ia entrar dentro do meu trabalho, eu fazia sinal da cruz. Não tem nada a ver, mas é porque a gente achava que era isso. Então quando a gente entra dentro de casa, a gente não valoriza aquele lugar como sendo o nosso lugar, a nossa casa. E quando a gente entra dentro da casa do Senhor, você não precisa fazer o sinal da cruz aqui, mas você precisa vir com alegria, com satisfação. E como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou indo cultuar ao Senhor, eu estou indo participar do corpo e do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou indo para trazer à memória o seu sacrifício na cruz do Calvário para me salvar. Então eu entro na sua presença com desejo, com vontade, com garra. Eu fico olhando, eu assisto muito jogo de futebol. Não assisto muita outra coisa, só a única coisa que me interessa é o esporte. E eu vejo o quanto, ontem eu assisti um jogo que eu olhei assim, eu falei, meu, esses caras não são humanos. Porque se eu corro do quarto para a sala, eu já canso. Você imagina correr 90 minutos. E depois você olha para o semblante deles, aquele semblante de satisfação, sabe? Se tivesse mais 90 minutos, eles continuavam correndo, a mente continua funcionando, o corpo já está arriando, a força já está indo, mas eles estão com a mesma, eles estão focados naquilo. E nós, quando vamos para a casa do Senhor, o que a gente faz? Vamos deixar que o pastor se vire. Não todos nós deveríamos entrar com o mesmo sentimento na casa do Pai, porque o nível de concentração deles para fazer aquilo, nós deveríamos usar da mesma maneira o nível de concentração para entrar no templo. O nível de concentração dos sacerdotes antes do véu se rasgar, ele se concentrava, ele se preparava, ele jejuava, ele consagrava a sua vida, ele amarrava aquela corda na sua cintura com esperança de sair andando e não puxado. E quando ele se preparava, ele tinha que entrar lá dentro, ele tinha que levar um sacrifício pelo pecado do povo. Aquele que ia receber o sacrifício, ele tinha que aprovar aquele sacrifício. Aquele cordeiro tinha que ser de 1 ano, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Não era uma coisa defeituosa para apresentar para o Deus Todo-Poderoso. Tinha que ser uma coisa perfeita. Ele tinha que ter passado por um processo de 4 dias de preparação, de exame. Ele teria que ser todo examinado para depois oferecer. E quando o sacerdote entra na presença de Deus, Deus tinha que olhar aquele sacrifício, cheirar aquela fumaça e aprovar tudo aquilo. Então o nível de concentração daquele sacerdote era o nível mais alto possível. Mas aí o véu se rasgou. E porque o véu se rasgou, virou bagunça. Porque agora nós temos acesso direto ao Senhor Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo, virou bagunça. Podemos fazer as coisas de qualquer jeito? Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Porque o nosso Deus continua sentado no mesmo trono de quando os sacerdotes entravam no templo. O Senhor Jesus Cristo, Ele vive para interceder por nós. O Espírito Santo da promessa está sobre as nossas vidas e dentro das nossas vidas para nos orientar a dar o melhor para Ele. Então nós olhamos assim, como é que nós vamos fazer as coisas para Deus? Não vamos fazer de qualquer jeito. Então hoje o Senhor ministra aos nossos corações. Vamos dar o nosso melhor para Ele, aleluia. O nosso melhor. Parabéns, Henrique, você está oferecendo para Deus o seu melhor, a sua juventude. Eu quando cheguei para Deus já tinha 29, então já estava oferecendo para Deus uma vida desgastada, cheia de pecado, cheia de mancha, cheia de defeito. Então Deus, Ele dá para nós a oportunidade
de nós darmos para Ele sempre o melhor. Então vamos fazer isso, em nome de Jesus, amém? Que nós tenhamos uma mente renovada, que nós tenhamos um hábito renovado diante do Senhor, que a gente aprenda a valorizar aquilo que é nosso. Eu aprendi a valorizar aquilo que Deus me deu. Esses dias falaram para mim assim sobre o meu carro: seu carro já está velho, seu carro precisa... Mas foi Deus que me deu ele. Então não importa. Através dele eu aprendi a mexer no carro. Através dele eu aprendi a mexer num monte de coisa. Através da minha esposa eu aprendi a fazer um monte de coisa. A primeira vez que eu fui rebocar a casa que a gente ia morar, eu joguei massa na parede, e a massa não ficava. E ela chegou para mim e disse assim: não seria melhor você misturar com cal? Eu disse: você lá sabe de alguma coisa? Mas ela sabia. E depois eu fui lá e misturei com cal. Eu jogava e caía, jogava e caía. Eu chutei a colher no começo da minha conversão. Eu dei um chute na colher de pedreira, assim, falei: essa porcaria não gruda de jeito nenhum. Aí eu falei assim: não, mas através daquilo ali, depois disso, eu não só reboquei aquele pedaço, não somente reboquei a casa que a gente morava do lado de fora, não somente construí uma casa para o meu pai. Eu aprendi através dela, eu aprendi um monte de coisa. E depois que eu me converti, eu aprendi muito mais com o Senhor ainda. Eu aprendi o quanto eu abandonei, o quanto eu deixei. No começo da minha conversão eu falava assim: Deus, por que o Senhor não chegou antes na minha vida para trazer essa alegria? O Senhor disse: eu sempre estive presente, meu filho. Você que não me queria. Então Deus, Ele trabalhou na minha vida ao longo desses anos, me instruindo. Então nós temos que aprender a valorizar aquilo que Deus deu para a gente. Aprender a valorizar. E usarmos essas oportunidades, amém? Eu quero convocar a igreja. Às vezes nós estamos assim, nós convidamos pessoas para participar com a gente convida, mas vamos aumentar o nível de convite. Eu tenho chamado pessoas para estar pregando na quarta-feira, e mesmo assim, mesmo chamando outras pessoas, as pessoas também não vêm. Porque se você trouxer uma pessoa, eu não sei que nível de pessoas que a gente tem que trazer. E também não estou preocupado com isso. Mas eu quero cumprir aquilo que Deus tem chamado. E na quarta-feira vai pregar uma pessoa aqui que nunca pregou. Ele nunca pisou aqui. E é da minha família. É o meu sobrinho. Ele que vai pregar quarta-feira. Eu quero que você convide jovens. Viu, Henrique? Chama os meninos para vir ouvir ele pregar. Ele tem lá seus 30 e poucos anos, mas ele é jovem. Ele é a quarta geração de pregadores da família do meu pai. Quarta geração de pastores. Então vamos trazer pessoas, vamos chamar as pessoas para que Deus venha impactar esse lugar. Porque o trabalho pastoral é meu, é da pastora, é da Vilma também, é seu. Eu, em nome de Jesus, eu vou ver o Henrique ministrando jovens dentro dessa igreja. Fala: não, eu quero mostrar para você que o caminho é esse. Em nome de Jesus, deixa Deus usar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Mesmo que estejamos abatidos, entristecidos, mas vamos fazer aquilo que Deus tem colocado dentro dos nossos corações, amém? Antigamente a gente conseguia encher por causa do bolo. A gente fazia jantar em casa, lotava a nossa casa no final de ano, de um monte de gente que não ia para a igreja. Então a gente conseguia conquistar através do estômago. E hoje, você faz um bolo delicioso na quarta-feira e mesmo assim o povo não vai comer bolo. Uma hora tudo isso vai passar. Uma hora tudo isso vai acabar. Então as pessoas não querem porque elas não querem. Mas nós não vamos deixar de levar o convite. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir falar com o Lucas, mas se você conseguir falar com o Lucas, se fala: o pastor mandou te chamar, te convidar para ir no culto quarta-feira. Eu vou ver se eu consigo falar com ele. Mas vê se você conseguir. Amém? As pessoas que você sabe, que você conhece,
Dá um toque para elas. Porque um dia nós precisamos entrar por essas portas. E foi através deste momento, desta entrada, que a nossa vida mudou. Amém? Então faça isso em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Aleluia, Jesus. Falei demais, hein? Amém? Vamos louvar a Deus e adorar a Deus com força. Amém? Vamos servir a Ele com força. Em nome de Jesus. Vamos ler o verso 46. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi pastora Néia. Oi? Marcos capítulo 10, versículo 46. Aleluia, Jesus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler todos juntos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém? O verso 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Nós estamos num culto de Santa Ceia, onde nós vamos participar do corpo e do sangue, onde nós vamos renovar a nossa aliança com Cristo. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele me deu esta palavra para a gente observar como é que nós estamos sentados na beira do caminho, esperando as coisas, o momento para a gente agir, ou a gente está em movimento, olhando para a igreja, olhando para o pastor. Nós estamos sentados à beira do caminho, esperando alguma coisa acontecer. Amém? Então Jesus, ele estava sempre em movimento. Momentos antes desse texto, no verso 17, Jesus Cristo, ele é indagado por um jovem. E esse jovem, ele pergunta para Jesus o que era necessário para ele para herdar a salvação. Ora, muitas perguntas são feitas para saber se você tem conhecimento ou se você não tem conhecimento. Muitas pessoas querem medir o nível do nosso conhecimento, né? Então as pessoas se aproximam da gente, perguntam bastante coisa, falam bastante coisa, mas elas querem testar a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Assim foi com o Senhor Jesus. Todos aqueles que se aproximavam dele, se aproximavam para saber o nível do seu conhecimento, porque todos ouvem dizer, e pelo fato de ouvir dizer, então eu quero saber se realmente é. Eu vou tirar a prova disso. Se você ver momentos antes, alguns juristas e alguns fariseus, saduceus, questionaram Jesus acerca do divórcio. O que Jesus achava sobre o divórcio? E Jesus traz uma palavra dura acerca desta passagem. O que ele diz? Ao homem não é lícito se separar. Se ele se separar, ele precisa ficar sozinho. Então, mas Jesus disse assim, então que ele não se separe. Mas a lei de Moisés disse que tinha que dar uma carta de divórcio, ou seja, autorizava a separação. Eu sempre digo assim que o fato de Jesus mencionar a passagem de Moisés não significa que ele apoia esta atitude. Jesus, ele aprova aquilo que foi escrito por Moisés, está aprovado, está selado, mas não significa que Jesus apoia. Então Jesus, ele quis dizer àqueles homens,
Mesmo que haja situações e circunstâncias na família, o amor precisa ser superior. Então eles se aproximavam de Jesus para saber o nível do seu conhecimento, do que ele falava, para aquilo que ele fazia. Então eles traziam essas questões dificílimas acerca disso. Então é justo isso? Você pode fazer isso? Aí eu trago esse momento para os dias de hoje. Eu sou casado pela segunda vez. Quando eu digo assim, sou casado pela segunda vez, se eu disser isso dentro da Assembleia de Deus, eles vão dizer, por isso que o seu ministério não cresce, por isso que isso não acontece, por isso que isso. Mas só que tem um detalhe, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus perdoa o tempo da nossa ignorância, ou seja, eu não me separei, me divorciei depois de convertido, com conhecimento bíblico. Eu me separei e me divorciei antes de me converter. O tempo que eu não conhecia o que estava escrito na Bíblia. Ah, mas você não conhecia, mas tinha pessoas próximas de você que conhecia. O problema dele é que não falou para mim. Porque depois que eu me converti, depois que eu fui me casar com a minha esposa, ela perguntou assim para mim, se porventura você fez errado, que você se conserte com a sua mulher. Porque eu não vou assumir essa bronca. Lúcida. Eu liguei para a pessoa, pedi perdão para ela e arrumei a minha vida espiritualmente para seguir o caminho. Agora hoje, pessoas com 15 anos de ministério, 15 anos de pastor, olha para uma moça dentro da igreja e decide romper o seu relacionamento com a sua esposa, para ficar com aquela moça, e depois ele abre um outro ministério e a igreja enche. E aí eu te pergunto, quem está certo? Eu tenho que pagar um preço por um momento que eu não conhecia, mas aquele que conhecia não precisa pagar? Ou será que o nível de cegueira do povo é tão grande que eles não conseguem enxergar o que está escrito na Bíblia? Mas aí as pessoas julgam, mas isso eles faziam com Cristo. Aí a salvação é para todos, desde que você faça o que eu quero. Jesus não é assim. A salvação é para todos, é para todos. O jovem rico vem falar da riqueza. E quem aqui não quer ser rico? Quem aqui não quer ser próspero? Quem aqui não quer ter falta, que não tenha falta de nada? E ele indaga para Jesus, perguntando para Jesus o que era necessário para que ele fosse salvo. Ele disse, você faz o quê? Ele disse, eu tenho cumprido os 10 mandamentos. Eu tenho honrado meu pai, eu tenho honrado minha mãe, eu tenho feito tudo direitinho. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele, então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e me segue. Jesus queria ver ele pobre? Não. Jesus queria saber até onde ele tinha capacidade de servi-lo e o que ele faria para poder servir a Cristo. Assim também as nossas vidas, quantas vezes nós deixamos tudo para servir a Deus? Tudo para buscar ao Pai, tudo para estar na casa do Senhor. Domingo, 9 horas da manhã, o que você queria estar fazendo? Bruno, quase isso aqui você, né, Bruno? O que você queria estar fazendo? O que a gente queria estar fazendo, Henrique? Dormindo. Eu gosto muito dessa palavra, dormindo. O que eu queria estar fazendo? Dormindo. Nossa, levantar meio-dia, 11 horas. Mas aí o compromisso com Cristo me tira da cama. O compromisso que eu tenho com Ele me levanta. E eu falo assim, não, Senhor, eu tenho que ir com prazer, com vontade, com garra, com força, para fazer o melhor, porque hoje é a renovação da minha aliança contigo. Mas nós precisamos tomar uma atitude. E o Senhor queria saber no coração dele, se realmente, qual seria o desejo dele. Você está muito firmado nas riquezas, você vai saber viver sem elas? Há momentos na nossa vida que Deus ele permite que a gente tenha falta de algumas coisas, para saber se você tem a capacidade de viver sem elas. E quando a gente perde um ente querido, é a parte mais dolorosa e mais difícil ainda, porque não tem recuperação.
Não tem como você trazer de volta o tempo passado. Não tem como você trazer esse momento. Então você se perde. A gente entra em desespero, a gente entra em pânico, exatamente porque nós não agimos como deveríamos agir enquanto a pessoa estava perto da gente. Porque a gente acha que as pessoas são eternas. Então a gente não vai e a gente não faz. A gente deixa para amanhã. E quando Deus prepara momentos para a gente, agora eu vou te ensinar a viver sem. Porque quando ficamos sem, aí é que nós crescemos. Aí é que nós aprendemos. Eu fui aprender a mexer no carro porque mecânico é caro. Eu fui aprender a aplicar injeção porque qualquer coisa que precisa eu aplico injeção. Eu sou pastor, aplico injeção, arrumo o carro, reboco a casa se precisar, faço isso, faço aquilo, troco a lâmpada, mexo na eletricidade, mexo nos 2 fios 220, sem tomar choque e sem desligar o disjuntor. Não faça isso, mas eu mexo uma perninha de cada vez. Se você pegar nos 2, você vai tomar um choque daquele bem fritante. Amém? Amém? Não vai mexer nos 2 não, pega um só. Se você pegar um só, não dá choque. Se pegar os 2, 110 é um neutro e um com eletricidade. Se você pegar os 2 juntos, vai vibrar. Amém? Então a gente vai aprendendo. Então Deus queria ensinar para ele que a sua capacidade de viver é riqueza. Riqueza traz status. Você vive bem na sociedade. Você é bem aceito entre as pessoas. Chegou o rico, então vamos dar o melhor lugar para ele. Agora você já imaginou como a pastora falou? Nós vamos numa festa, então o que a gente espera da festa? Que todo mundo vai ter um lugar para sentar. Não, mas é honroso quando você chega, tem um lugar preparado para você. Amém? As pessoas ficam próximas de você. Aquela que te convidou faz a mesa. Ela faz a sua companhia, ela fica ali com você. Então foi ela que te convidou, então foi ela que foi honrada com a sua presença. E ela ficou ali junto com você. Glória a Deus. Eu espero em Deus que você tenha, como a pastora disse, um lugar de honra em todos os lugares. É que tem acontecido coisas na minha vida que é para eu chorar de alegria. De alegria, porque eu chorei tanto de tristeza que eu não estou podendo chorar de alegria. E às vezes eu nem posso falar. Eu falei na sexta-feira, nós estamos indo para um lugar onde as pessoas vão olhar e por que nós fomos. Eu olhei assim, olha a situação que eu me encontro. Se eu falar que eu fui comer, a pessoa vai achar ruim porque eu fui comer. Se eu estive no meio das pessoas, as pessoas vão achar que é ruim eu estar lá porque eu fui lá na festa. E eu não posso postar, eu não posso falar nada. Olha as circunstâncias e o momento. Eu falei, Jesus. E acontece coisas assim que eu tenho visto na sexta-feira e no sábado. Eu vi Deus movendo anjos para trazer algo sobre a minha vida. Anjos. Onde eu não precisei, sabe? A única coisa que eu precisei foi assinar. A única coisa que eu precisei fazer foi assinar. Deus movimentou da gerência, Deus movimentou tudo para que eu pudesse realizar algo. Eu não precisei fazer. Eu fiquei tão maravilhado com aquilo, tão maravilhado que eu fiquei sem saída. Porque você passa tanto tempo, como Jesus disse para esse jovem, você tem capacidade de viver sem? Passei tanto tempo vivendo sem. Que hoje, se tiver a mesa cheia, a gente não sabe nem o que faz. E se eu postar que a mesa está cheia, todo mundo vai dizer assim, nossa, olha a mesa dele, mas nunca ninguém sentou na minha mesa quando estava faltando. Nunca ninguém sentou na sua mesa quando estava faltando. Nunca ninguém fez isso, mas você não pode. Mas Jesus, nós estamos na campanha, na mesa do rei. E chegou o momento de nós assentarmos nessa mesa do rei. Glória a Deus. E quem te viu sofrendo vai ter que te ver honrado. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo vai ter que ver. É verdade.
Todo mundo vai ter que ver, todo mundo vai ter que entrar e te cumprimentar. Quem é você? Eu sou o amigo do rei, aleluia. Então senta, eu não sabia que você era tão íntimo do rei, então agora saiba que eu sou muito íntimo do rei, e ele me convidou para me assentar ao lado dele, louvado seja Deus. Então nós passamos situações onde o Senhor Jesus Cristo queria mostrar assim, quer saber se você sabe viver sem. Eu acredito que Deus olhou sexta-feira e sábado e disse assim: eu sei que você aprendeu a viver sem. Chegou a hora de eu honrar você. Aleluia. E eu louvo a Deus, querido. Eu louvo muito a Deus. Aleluia. Louvo muito a Deus. Louvo muito a Deus. E agradeço. E é tudo. O livro do profeta Isaías diz assim: vinde comprar sem dinheiro alimento. Mas ele disse que é para você fazer com fé. Então você precisa ter fé. E fé é como eu aprendi com a professora de hebraico. Ela disse assim: fé não é sentimento. A gente fala, eu estou sentindo que eu estou com fé. Fé não é sentimento. Fé é uma decisão. Ela disse aqui: existe uma promessa e existe o local da promessa. Se você não se movimentar, você não vai chegar no local da promessa. Você vai viver só com a palavra da promessa. Então você vai ter que sair do lugar. Você vai ter que ir até a sua bênção. É isso que a gente precisa praticar. A gente precisa ir até a nossa bênção. Aqui é um lugar de bênção. Aqui é um lugar abençoado, onde nós recebemos as bênçãos que Deus tem para nós. Eu disse para o meu sobrinho na sexta-feira, eu disse para ele assim: olha, o meu período mais difícil que eu encontrei na minha vida ministerial, que eu pensei assim, que em abril, em março de 2020, quando entrou a pandemia, eu disse assim: agora estamos acabados. Esse foi o primeiro pensamento. Se com a igreja aberta as coisas são difíceis, que dirá com a igreja fechada? E nós ficamos quanto tempo fechado? Mais de ano. Acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos, que dá batida assim, de 2020 para 2022, acho que dá 1 ano e meio batido. Todos os meses, todos os dias fechado. Não é isso, Henrique? Tenho certeza que o Henrique observava isso. A igreja não abriu, o pastor não veio. Será que o pastor desistiu? O que será que aconteceu? Muitas pessoas foram embora nesse período, mas foram embora porque também já no seu coração, as pessoas elas perguntavam para mim aqui, com a igreja aberta, elas perguntavam: pastor, nós vamos lá na outra igreja. Então o desejo dela já era ir para outra igreja, porque você está aqui, você vai para lá, você está me chamando de incompetente, você está me chamando que eu não sirvo, por isso você está indo lá. Então, não, porque eu estou indo buscar uma palavra. Não, se essa palavra não é o suficiente, essa palavra não é o suficiente para você, você precisa ficar pulando de galho em galho. Eu conheci uma esposa de pastor que ela disse assim: passarinho que pula, chumbo nele. Então ele fica pulando, não se alimenta direito em nenhum lugar, e quando você fica pulando, dá dor de barriga, você acaba perdendo tudo que você comeu, então por aí vai. Amém? Perdi até o sentido daquilo que eu estava falando. Vou voltar a fita aqui. Amém? Ô Jesus, me ajuda aí. Eu estou deixando. Estou deixando. Então, eu vou aqui no verso 46, onde o cego ele estava na ânsia e na esperança. Sim, entre a promessa e o local da bênção. A fé, a decisão que nós precisamos tomar. E este homem, ele ouve, porque por ser cego ele pode só ouvir. Então o que ele diz? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Eu gosto quando a Néia fala assim,
Falei, Bartimeu, filho de Timeu, né? Falei. Bartimeu, filho de Timeu. Não, você não fala errado, é que eu gosto do jeito que você fala. Porque quando chamavam ela para pregar lá atrás, no início do nosso casamento, ela pregava essa palavra. É Bartimeu, filho de Timeu. Então eu falava disso daí, isso fica na minha mente. Então, filho de Timeu estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava sentado no caminho. Mas há um trecho da palavra de Deus que diz assim, que o mendigo, para estar ali mendigando, ele precisava de uma aprovação da prefeitura da época, para que ele pudesse se sentar. Então ele tinha uma capa, ele tinha uma autorização para ficar à beira do caminho mendigando, pedindo esmola para os outros. Então ele estava ali naquela condição, primeiro, porque ele já estava acostumado com aquilo. Ele tinha o pai dele, tinha a mãe dele, mas ele foi colocado ali para não ser ocioso a sua vida. Então faça alguma coisa, vai pedir uma esmola. Às vezes os pais dizem para os filhos, eles são pequenos, mas você precisa fazer alguma coisa na vida. Você não, vamos orar para que Deus prepare o melhor emprego, prepare a melhor situação, abra os caminhos. Tudo tem um começo, para mim teve um começo, para você vai ter um começo. Amém? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Deus preparou um trabalho para mim naquela época. E no primeiro trabalho meu, eu trabalhei 11 anos. Eu comecei como uma criança, como 15 anos de idade, como office boy. E saí de lá como gerente de crédito e cobrança. Cresci dentro daquele lugar. Então a oração, Senhor, prepara a melhor porta para esses meninos que estão começando, porque eles precisam dessa oportunidade, eles precisam começar. Não é indigno você trabalhar, é digno você trabalhar. A Bíblia diz que é digno o trabalhador do seu salário, então que ele receba aquilo que é justo, mas que Deus prepare o melhor. E aquilo que vem de Deus, Ele não te tira da casa do Senhor, Ele acrescenta na sua vida. Amém? Jesus passando, mais uma vez, indo no caminho, Ele passa por um lugar onde há uma pessoa dependente. E há pessoas que Deus ele vai até ela, e há pessoas que Deus faz com que venham até Ele. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que ir até Jesus, mas ela já tinha gasto tudo que ela tinha com outras coisas. Ela não foi buscar Jesus antes, ela foi depois que tudo já tinha terminado. Então Jesus fez o quê? Eu vou passar por aqui, mas você vai ter que vir até mim. E ela foi até Jesus. Esse cego não podia se movimentar, porque ele era cego, mas ele ouviu aquilo que, como diz a boca pequena, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Você sabe como é que funciona. Quem aqui tem vizinho? Quem aqui sabe da vida do vizinho? Eu não sei. Não me importa. Mas existem lugares, ou seja no trabalho, a rádio peão, né? A rádio peão na vizinhança é a boca pequena, que, ou seja, são aquelas pessoas que não fazem nada na vida, ficam debruçadas no muro, na janela, cuidando da vida de quem passa, né? Então essas bocas pequenas é que levavam, essa era a mídia social de Jesus da época. Então essas pessoas anunciavam, Jesus está vindo aí. Então todo mundo, cada lugar que ele passava, a notícia corria. Então as pessoas saíam correndo na frente para dizer, Jesus vai vir passar por aqui, ele está vindo nessa direção. Então com certeza esse cego estava sentado na beira do caminho, ele olhou e falou assim, será essa minha grande oportunidade? Eu vou esperar o momento certo. É lógico que haviam pessoas ali que diziam assim, olha, não incomoda o mestre, cala a boca, para de gritar, não fala mais nada. Mas só ele sabia o que ele queria. Assim também só nós sabemos o que nós estamos precisando de Jesus nessa manhã. Só nós sabemos. Você pode olhar assim, o pastor está assim, a pastora está assim, mas só nós sabemos o que nós estamos precisando no íntimo da nossa alma, os nossos sonhos, os nossos direitos. Então chegou o nosso momento
de gritar. Amém? Tem coragem de gritar aí? Gritar para todo mundo ouvir? Será que nós temos a coragem desse homem, de, independente do que as pessoas pensassem, ou do que eles dissessem, assim como ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, ele também ouviu, está passando um homem por aqui, esse homem se julga o máximo, ele acha que ele pode tudo, ele ouviu de tudo, mas ele estabeleceu uma meta, um objetivo para a sua vida. Se Jesus passar por aqui, eu quero chamar a atenção dele, e ele vai perguntar para mim o que eu preciso, e eu vou dizer para ele o que eu quero. Jesus está passando por aqui, você vai dizer para Jesus o que você quer, ele vai te perguntar o que você precisa, e você vai dizer para ele o que você quer. O que você quer da sua vida? O que você quer? Como você quer viver? Como você quer estabelecer a sua juventude, a sua vida, como homem, como mulher? O que nós queremos? Estamos sentados na beira do caminho, o que a gente quer da vida? Quem aqui já não perguntou daquela pessoa, aquele homem, pai de família, que fica sentado na porta de casa, olhando? Você sabe por que aquele homem senta na porta da casa? Porque ele não aguenta ver o sofrimento dentro de casa. Porque ele queria fazer tanta coisa, mas o desespero dele, ainda bem que ele senta na porta, ainda bem que ele senta no degrau da escada, e ali ele fica meditando, e ali ele fica orando, e ali ele fica buscando uma solução, e ali ele fica dizendo: se Jesus passar por aqui, eu não vou perder a minha oportunidade, eu vou dizer: Jesus, abre uma porta para mim, aleluia. Jesus, cura a minha família, o que eu estiver precisando eu vou pedir, e ele vai olhar para mim e vai ver se eu mereço receber. Mas o importante de tudo é que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso sair da beira do caminho, eu preciso sair dessa área de acomodação, eu preciso sair desse ponto aonde me paralisaram, vamos dizer assim, que é aonde te colocaram, aonde estabeleceram: este é o seu limite, daqui você não vai nem para a direita nem para a esquerda, aonde eu quero, eu te coloquei aqui de manhã, e quando eu voltar eu quero você sentadinho no mesmo lugar. O Senhor está te convidando para se levantar e seguir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e caminhar com Ele, aleluia. Louvado seja Deus. Ele está tirando você dessa paralisia, Ele está tirando você dessa cegueira, Ele está tirando você desse estado aonde o povo te colocou, aonde o mundo te colocou, e Ele está te fazendo um convite: venha e me segue, entra no meio da multidão, entra no meio daqueles que subiam à casa do Senhor para louvar com alegria, com gratidão, com adoração. Aleluia. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Aleluia. Falar bem alto. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a minha oportunidade, é a minha chance. Eu vou gritar, eu vou chamar a atenção dele. E a palavra de Deus diz que ele para tudo por causa do grito daquele homem. Ele para tudo por sua causa. Aleluia. Ele estabeleceu o seu reino na glória, mas da glória ele observa os seus passos e a sua vida, e ele continua pronto para te abençoar. Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levante
onde que Ele te chama. Eu quero te afirmar nessa manhã: levante-se, põe-te de pé, porque o seu clamor chegou diante do Deus Todo-Poderoso, a sua oração chegou diante do Deus Todo-Poderoso, o seu clamor chegou diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, o seu choro chegou diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele, lançando de si a sua capa, se despindo da autorização que haviam dado para ele. Ou seja, dentro desta autorização, você tem um limite, você tem um quadradinho onde você vai ficar aqui pro resto da sua vida. Jesus dizendo para ele hoje: a sua história está mudando, aleluia. Eu estou tirando você do cercadinho, eu estou tirando você do que está limitado, eu estou levando você para subir com asas como águia, a ver as coisas do alto, para que o meu nome sobre a sua vida seja glorificado. Diz a palavra de Deus, coisas grandes e firmes que você não tem o conhecimento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O reino do Senhor é eterno e Ele é sem limites para nos abençoar. Em todo tempo Ele é Deus, aleluia. Entenda nesta manhã que aquele nível de dificuldade que você tinha de se aproximar diante dele, essas dificuldades estão sendo colocadas por terra, e o Senhor está abrindo caminho para que você passe, para que você se aproxime dele, para que você sinta a sua presença, para que você o adore, para que você seja liberto. As amarras que te amarravam as suas mãos estão caindo, as algemas dos seus pés estão caindo, aquilo que pressionava a sua mente, aquilo que te tirava a paz, o controle, o Senhor está rompendo, o Senhor está quebrando da sua mente tudo aquilo que não provém dele. Toda a opressão está caindo por terra, e toda a dependência humana Deus está colocando por terra. Deus vai te ensinar a caminhar. Aleluia. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? Imagina, gente, o Senhor Jesus Cristo pergunta para você hoje: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu quero ver o meu caminho aberto para que eu prospere. Eu quero tomar um passo de decisão, Pai. Quero estar diante da Tua presença. Eu quero glorificar e exaltar o Teu nome. Eu disse ao Senhor há anos atrás, eu disse: Senhor, eu sei como Tu ages. Eu não quero envergonhar o Seu nome, Pai. Em todos os meus passos, eu quero que o Teu nome sobre a minha vida seja glorificado. De maneira nenhuma, Senhor, eu quero fazer algo que venha trazer mancha sobre a Tua vida, Senhor Jesus, sobre o Seu ministério, sobre aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai. Eu quero seguir, não quero envergonhar o Seu nome, mas eu peço a Ti, Senhor, por favor, me ajuda, para que eu siga dessa forma e o Teu nome seja glorificado. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repete comigo: logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. De novo: logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quando Jesus entra em Jericó, como é que ele está? Sentado à beira do caminho. E depois, quando Jesus está indo embora, o que ele está fazendo? Seguindo a Jesus pelo caminho. Aleluia! Oh, Deus Todo-Poderoso! Que Deus tremendo! Aleluia!
estava sentado e o Senhor o levantou. Simples assim, viu, Henrique? Simples assim. Depende da nossa fé, da nossa atitude. Nós tivemos um passo de fé pela manhã. Nós viemos pela fé. E eu creio que nós vamos conquistar pela fé. A fé é uma decisão, então nós decidimos vir e receber a bênção. Agora Jesus, o que ele faz? Entra na turma, faça parte. Venha glorificando a Deus. E o que acontece? No meio do caminho nós vamos encontrar mais pessoas que estavam sentadas à beira do caminho. E Jesus vai dizer para ele: levanta e anda, vem junto com a gente. Porque Jesus é o seu Deus também. Amém? Que nesta manhã você toma posse dessa palavra. Que você pode ter vindo como se você estivesse sentado à beira do caminho. Mas no final do culto, você vai sair daqui como quem segue Jesus pelo caminho. Nós não vamos ficar mais paralisados esperando as coisas acontecerem. Nós vamos caminhar, nós vamos olhar. Aquele momento que mas você é o pastor daquela igreja pequenininha que fica vazio o tempo todo? Sou. Qual é o problema? Qual é o problema? Na pandemia Deus fez o quê? Igrejas grandes ficaram igualzinho nós, tudo vazia. Aqueles pastores ficaram desesperados porque as suas igrejas esvaziaram. E esse pastor foi o período que ele mais viveu bem na presença de Deus, porque já estava treinado. Né, pastor? Mas já estava treinado a mais sentir, dizer assim: não, você não sente. Não, a gente sente tudo, mas só que nós fomos treinados. E o período melhor que nós vivemos, o pior, foi quando eu fui zelador da Betsaida. E o melhor foi o período da pandemia, onde eu vi Deus agindo o tempo todo, onde eu pensei que meu barco ia afundar. Foi aí que eu percebi que Jesus estava no barco. Louvado seja Deus por isso. Podemos aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ministrar a ceia e vamos continuar adorando ao Senhor dos Senhores. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós encerramos esta palavra, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor amado, queremos glorificar aqui o Teu nome, exaltar aqui o Teu nome, Pai. Mas como o Senhor disse para aquele Bartimeu, aquele homem chamado Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Assim, nesta manhã, o Senhor pergunta aos nossos corações: o que é que nós estamos precisando? Do que você tem falta? O que você busca? O que te trouxe até aqui? O que você quer que eu te faça? Não perca, irmão, essa oportunidade de falar para Deus abertamente o que você precisa. Abertamente, seja aberta, abra o seu coração e fala abertamente para Jesus o que você precisa. E deixe Deus trabalhar para conceder a você o que deseja o seu coração. Pai amado, o desejo do meu coração é o mesmo desejo do teu coração, Pai. É que esta igreja seja renovada com pessoas que precisam, Senhor amado, estar na tua presença. Pessoas, Senhor amado, que precisam de ti, Pai. De Bartimeus, ó Pai amado, que estão todos sentados à beira do caminho, esperando uma solução, Pai. E é necessário que o Senhor passe pelo caminho e que a Giovanice passe por este caminho. Observe essa pessoa sentada e se dirija a ela, Senhor amado, para transmitir a tua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, enche esta igreja de pessoas, de jovens, Pai amado, que anseiam estar na tua presença para te seguir e para te servir, Pai. E as tuas servas, o teu servo que está aqui nesta manhã, Pai, renova as suas forças, cura
cura as suas feridas, realiza o desejo dos seus corações de uma forma especial, Pai, e manifesta, ó Deus querido, sobre cada um de nós a tua graça, o teu poder, Senhor, a tua unção, e realiza os desejos do nosso coração, Pai, nesta manhã que eu te peço e te agradeço neste momento. Amém, Jesus. Amém. Vamos para a ceia do Senhor.